Múltiplas inteligências. Que assunto é esse, hein? A gente vai discorrer sobre esse assunto e eu vou fazer algumas perguntas e ao longo do nosso bate-papo a gente vai responder essas perguntas e vamos entender qual é o assunto. Imagine um atleta, qualquer área, homem, mulher, futebol, basquete, um atleta de alta performance, alto rendimento famoso, consagrado aí no atletismo. Você acha que se ele for submetido a um teste de inteligência, português, matemática, química, essa pessoa, será que ele teria êxito? Não sei. Não dá para afirmar, É. tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato dele ser bem-sucedido no esporte não quer dizer que ele seja bem-sucedido na área cognitiva, ok? Mas pode ser também, e eu conheço alguns que são excepcionais no atletismo, mas na área do conhecimento não se dão bem, concorda? Se aplicar um teste, muitos deles não vão se sair bem com uma boa nota, ok? Mas dá para dizer que essas pessoas, esses profissionais não são inteligentes? Não. São inteligentes. Talvez não tenha inteligência matemática, raciocínio lógico, não tenha cultura, talvez não tenha estudo, mas se são profissionais de alta performance, eles são inteligentes. Então, a pergunta que nós fazemos é: qual é a inteligência que ele possui? Uma outra situação também que eu vou fazer aqui, uma outra pergunta, isso ocorreu uma discussão na mídia e eu acompanhei essa discussão. Os profissionais da aviação, piloto, controlador, comissário, mecânico, vamos considerar o piloto. Ele é da área de exatas ou ele é da área de humanas? Lem- Maioria. Lembrando que é, piloto estuda navegação aérea, matemática, física. Mas estuda também, então, falaria que é das exatas. Houve essa discussão. Tem que Ou estudar. humanos, não, mas estuda muito regulamento. É humanas, aviação é da área das humanas, da humanas ou. Então, esses questionamentos nós vamos responder durante o nosso bate-papo de hoje aqui, que na realidade a abordagem é outra. Isso é melhor respondido dentro da concepção de múltiplas inteligências. Tudo bem? Sou o professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo aqui na Heliópolis, SampaCast, com o nosso amigo de produção sempre presente com a gente aí dando um apoio, Henrique. Ana Calazans, um abraço aí para quem nos assiste, nos ouve. Muito bom estar aqui nesse bate-papo. Vamos lá então. Múltiplas inteligências. Hoje busca-se um profissional multitarefas. O especialista em uma determinada área hoje não tem tanto valor quanto tinha no passado, e hoje o profissional múltiplas tarefas, né? Mas você não tem como ser múltiplas tarefas se não tiver múltiplas inteligências. Então, nós precisamos entender isso aí, tá? Lembrando que esse assunto ele é complexo, viu? No meu curso de técnicas de ensino, só múltipla inteligência tem mais de 30 aulas, em torno de 40. Eu falo isso porque de vez em quando a gente vai acrescentando aulas, mas hoje só esse módulo supera 30 aulas. Então, para quem quer fazer o curso de Calazans Provas e Concurso, para quem quer estudar, também técnicas de ensino, professores e também nosso curso de comunicação oratória. Já ouviu falar desse assunto, Ana? Com certeza, né? Já ouvi, sim. Com quem? Com quem será? Com quem será, né? Já ouvi, já. Mas também na área aí, nos estudos, eu já escutei também outras vezes. A gente vai bater um papo sobre esse assunto aqui. Lembrando que no site do Professor Calazans você tem acesso às informações dos nossos cursos. Eu tenho outros vídeos também sobre esse assunto no Calazans, no YouTube. E você pode também assinar, ativar o sininho, se inscrever. Sempre que nós colocarmos um vídeo novo sobre esse assunto ou outro relacionado, você vai receber. Tá? Quando a gente falar de inteligência aqui, Ana, a gente vai entender como sinônimo. Talvez você encontre um outro teólogo aí, teólogo não, teórico, né? Teólogo é religião, que traga a diferença. Mas para nós aqui vai ser sinônimo, tá? Quando eu falar de inteligência, competência, capacidade e habilidade, tá? Howard Gardner, que é o mentor dessa concepção, ele entende como sinônimo, tá?
E o que é inteligência? Eu poderia aqui traduzir, definir, conceituar inteligência de várias maneiras. Mas para nós aqui, Howard Gardner, eu vou apresentá-lo já já, ele fala que inteligência é a capacidade, a habilidade para resolver problemas ou criar produtos. Então, nós podemos definir inteligência de várias maneiras. Mas dentro do mundo do empreendedorismo, mano, isso aqui é a pessoa que é do mundo, o profissional que é do mundo do empreendedorismo, não só do empreendedorismo, é corporativismo também. Se não entender que inteligência é para resolver problemas e criar produtos, né? Então há múltiplas inteligências para trabalhar dentro dessa concepção. O que você acha, Ana? Muito bom, porque é tanto para a pessoa que está entrando talvez em um mercado, né, procurando oportunidade, mas para quem já está dentro também é importante, que a pessoa sempre tem que dar o melhor, né? Então a gente vai trabalhar dentro desse assunto aqui, tá bom? Dentro dessa concepção. E aí a gente vai ver o que são, quais são as inteligências. Aí tem outro ponto, Ana. Quais são as inteligências, né? O que é inteligência, o que são inteligências e como desenvolver. Eu não sei o que é mais importante, né? Se é saber quais são elas e como desenvolver. Por quê? A gente vai ver aqui que determinadas profissões, ofícios, atividade, exige uma inteligência aqui. Contudo, a pessoa não sabe como desenvolver. A gente vai ver, vai conversar aqui que o piloto precisa de inteligência espacial. Mas como desenvolver a inteligência espacial? Isso, para mim, é muito importante. Howard Gardner, né, um teórico ali de Harvard, na década de 80, mais precisamente 83, ele lança o trabalho dele sobre as inteligências. Ah, 80, 40 anos, é isso mesmo. Cuidado, o fato de ser antigo não quer dizer que seja desatualizado. Tá? Então, esse assunto, embora antigo, muito atualizado, e a gente que trabalha, nós que trabalhamos na área da educação, eu, Ana, a gente vê que o quanto isso é importante e nós vamos entender isso aqui. No seu primeiro trabalho, ele apresentou 7 inteligências, que é a linguística. Nós vamos conversar sobre cada uma delas aqui, de uma forma bem sintética, né? Espacial, musical, corporal, é, corporal sinestésica, interpessoal e intrapessoal. Você tem todas essas, Ana? Acredito que Você é não. burra? Você tem alguma burrice Eu aqui? tenho bastante burrice aí. É. E esse foi o primeiro trabalho dele. Contudo, o trabalho foi evoluindo e outras inteligências foram incorporadas. Nós não vamos falar aqui sobre todas as inteligências de uma forma mais ampla e profunda. No nosso curso a gente trabalha. Mas outras inteligências que surgiram foi a... Depois ele falou sobre a espiritual. Essa aqui também não vou entrar em detalhes, só vou citar. Mas essa aqui para mim é importantíssima, Ana. É inteligência espiritual, não é inteligência religiosa. Só aí dá uma diferença incrível. Mas eu vou citar aqui, inclusive a neurociências hoje, elas citam uma parte do cérebro e denomina ponto de Deus. Aqui no cérebro, eu estou falando de neurociências, estou falando de ciências, não estou falando de fé de religião. Então, é interessante que na Howard Gardner ele fala, quando ele faz o trabalho dele, depois ele cita numa declaração, ele deixa bem claro. Existe a espiritual, eu não alcancei. Tá? E hoje a neurociências, isso foi na década de 80, né? A neurociência está dando um grande avanço depois de 2000, 2009. Então, a neurociência já explica bastante coisa sobre isso aí. Tá bom? E mais modernamente, tem uma outra que eu deixei de colocar aqui, Ana, que é a inteligência naturalística. Nota 10 eu vou falar no nosso bate-papo, mas eu não inseri. E aqui, para mim, alguns outros teóricos, né, cientistas, falam da inteligência pedagógica, que para mim é. O que você entende, Ana, quando eu falo inteligência pedagógica? Entendo que é algo relacionado a ensino, aprendizagem. Eu falei aqui que as inteligências são importantes. Mais importantes do que sabê-las, conhecê-las, é desenvolvê-las. E para eu desenvolver, para nós desenvolvermos, eu preciso saber como ensinar o aluno. Como é que o aluno adquire inteligência espacial? Tá? Então, a inteligência pedagógica, ela é composta de técnicas, um método, mas eu preciso de técnicas didáticas. Exemplo, quantas técnicas didáticas de ensino nós temos? Nós temos aí em torno de 30, talvez mais. Mas muitos professores limitam-se à aula expositiva.
Muitos professores. Tem uma técnica muito importante que é do debate, da discussão. E tem certas habilidades, competências ou inteligências que nós não vamos alcançar somente ouvindo o professor. Então, para que o professor, ou melhor, para que o aluno aprenda, desenvolva determinada inteligência, tem que ser aplicada uma Inteligência pedagógica, uma adequada. adequada, uma boa abordagem, E né? a gente vai citar aqui, tá bom? Com- Quando desenvolver, Ana? Aí, que idade você acha que tem que desenvolver? Acho que quanto mais cedo, melhor, mas também não existe um limite, na maioria das vezes, né? Howard Gardner diz que a qualquer idade você pode desenvolver qualquer inteligência dessa, desde que você faça, né? Mas eu queria só deixar bem claro, o ideal é que essas inteligências sejam desenvolvidas antes que a pessoa entre no mundo profissional, tá? Eu vou falar aqui, eu vou citar muita área da pilotagem, que é minha área. O camarada quer fazer o curso de piloto. Aí ele tem dificuldade porque não tem inteligência espacial. Ele não desenvolveu inteligência espacial. Ele consegue ser um piloto, mas vai demorar muito. Então é interessante que todas as inteligências sejam, tá, desenvolvidas nos alunos aí no ensino médio e ensino fundamental. E aí eu faço uma pergunta. Nós vamos ver aqui durante o nosso bate-papo. Será que no Brasil, falar do Brasil, no Brasil, o nosso sistema de ensino permite que no ensino médio fundamental, antes de entrar na faculdade, que seria um curso profissional, desenvolve? Essa é a pergunta que eu faço. O que você acha, Ana? Creio que não, porque a gente tá na faculdade, a gente acaba vendo muitas falhas que são comuns naqueles que passaram pelo mesmo ensino, né? Pelo mesmo projeto de escolas. E como desenvolver, tá? Quando? Na fase inicial do nosso estudo, desde pequeno, tá? E utilizando a inteligência pedagógica. Aí o professor tem que usar a inteligência pedagógica, que é composta de uma série de técnicas didáticas, que eu vou falar algumas delas aqui. Tá? Então, se não tiver o método, não adianta. Aí a gente vai bater. Linguística, Ana, o que você entende por inteligência linguística? Eu entendo que é você, a pessoa que tem capacidade, que ela consegue usar as palavras, a linguagem, a escrita para passar uma ideia, né? Exatamente isso. É a linguagem que eu chamo de linguagem de comunicação. Segundo os especialistas em empreendedorismo, não só empreendedorismo, mas no empreendedorismo, esta é a qualidade mais importante, Ana. Mais importante. Né, eles não falam de inteligência linguística, né? Eles falam da comunicação, mas você não consegue se comunicar se não tiver inteligência linguística. Então, a inteligência linguística, que é a arte, a ciência de falar e escrever, é a comunicação, tá? É a mais importante, segundo muitas pesquisas aí. E aí eu iria longe, né? Como interpretar um texto, aí como estudar hermenêutica. Eu dou um exemplo na área da aviação que estuda-se muito regulamento, leis, mas um piloto, aluno, às vezes o controlador não estuda hermenêutica. Hermenêutica é a ciência de interpretar leis. E você não consegue interpretar leis sem estudar hermenêutica. Então vamos lá? Lembra que eu falei de técnicas, método? Então, uma pessoa, eu debato isso nos cursos de aviação, que está muito longe, um piloto não vai aprender a interpretar leis ou regulamentos se ele não souber hermenêutica. Então, o aluno, o piloto ou o piloto, na minha opinião, ele tem uma deficiência na inteligência linguística, que é uma das habilidades que o piloto, o controlador, precisa ter, uma vez que ele trabalha com a lei na aplicação da lei. Muitas vezes, às vezes até acidentes são ocorridos porque a interpretação da lei ela foi equivocada e na aplicação temos resultados não muito bons. Quem diria que um piloto precisaria disso, né? Às vezes a gente não imagina. Uma vez eu discuti com um grupo de profissionais da aviação do ensino e eles é mesmo, Calazans, interessante essa tua abordagem, tá? Mas ainda não tem. Então, hoje, o piloto ele estuda regulamento para decorar, ele decora regulamento, ele não aprende. Mas o piloto tem que ter habilidade e inteligência linguística, tá bom? Isso, o jurista, então, nem se fala, né? Estou falando, eu estou citando alguns, mas é muito comum em algumas faculdades de direito não aplicar hermenêutica corretamente, tá?
E o aluno sai deficiente. Quer ver só para um aluno passar na OAB, muitas vezes leva ano depois que ele se forma, para passar para o concurso público. Por quê? Uma vez me perguntaram, cara, às vezes por que que na faculdade, ou melhor, um ex-aluno, um bacharel, demora muito tempo? São vários, né? São vários motivos, mas um deles é que ele não conseguiu desenvolver na faculdade a inteligência linguística. E o advogado precisa, Existe entendeu? até cursinho para passar na OAB que às vezes é desnecessário, porque se tivesse aprendido isso na faculdade, tivesse tido essa abordagem, Então, aí você vê lá o professor na faculdade, a maioria limitou-se à aula expositiva. O expositivo. aluno não foi na frente argumentar, discutir, debater um assunto, e ele precisa disso. Quando ele faz prova para promotor, para juiz, as coisas ficam mais difíceis ainda, que na prova ele tem que discutir, ele tem prova oral. Hoje é difícil a faculdade que tem prova oral. Então, quando a gente vê isto, tem uma deficiência na formação. Claro que não são todas as faculdades, eu não conheço todas as faculdades, mas muitas das que eu conheço é isso. Então, ele não desenvolveu a habilidade, a inteligência linguística, mas a profissão dele vai exigir. E aí vai levar o quê? Anos estudando, fazendo cursinho. Na realidade, uma coisa muito interessante, que ele não está aprendendo o conteúdo. O conteúdo, em parte, até aprendeu, não da maneira. O É. jeito que ele aprendeu, a maneira, o método utilizado, não permitiu que ele desenvolvesse a inteligência linguística. Aí, até ele passar, e muitas vezes ele até desiste. Ele aprendeu de uma forma, mas vai ter que executar de outra. Ele aprendeu a matéria, aprendeu direito penal, aprendeu direito civil, administrativo, mas não sabe argumentar, por exemplo, trabalhar. Ele não tem inteligência linguística, comunicação para desenvolver ali, tanto na escrita quanto na falada, tá bom? Como desenvolver? Então, como desenvolver a linguística? Debate, discussão. Nos Estados Unidos, eu não sei hoje, mas há pouco tempo atrás, um piloto, olha que coisa interessante, ele fazia parte teórica, a prova, e depois ele tinha a prova oral de todas as matérias. Então era perguntado para ele: você está vendo uma nuvem, tá? Do tipo cinza, a temperatura é 14 graus, o ponto de orvalho é 14 graus. Explica para nós que fenômeno é esse que está ocorrendo na natureza, tá? Aí entra a inteligência naturalística, né, que eu não falei aqui, não apresentei. Então o piloto tem que ter inteligência naturalística, entender os fenômenos meteorológicos. A gente vê, nós estamos gravando agora em 29, né, de janeiro de Isso. 2024, mas semana passada nós tivemos um acidente. Tudo indica que o piloto não interpretou adequadamente as condições meteorológicas e se acidentou. Nos Estados Unidos, o piloto ele aprende meteorologia de uma forma mais profunda, interpretando as condições, e é obrigado a explicar. Quando ele interpreta estudando ali a teoria e também passa a explicar, o aprendizado dele é mais profundo. Então, como desenvolver? Estou dando aqui um exemplo, mas no Brasil, meteorologia baseia-se na aula expositiva. Então, a técnica do debate, da discussão, a técnica da análise, existem outras, eu repito, são várias técnicas. Então, eu dou uma situação e peço para ele analisar. A técnica do estudo de caso, tipo análise, a técnica que nós vemos no nosso curso, né? De estudo de caso tipo síntese, faz com que o aluno, o piloto ou o controlador desenvolva a inteligência linguística e também a inteligência naturalística. Muito bom. Então, vamos lá. Eu estou falando da inteligência pedagógica. Então, um professor tem que ter inteligência pedagógica. O professor aqui ele precisa saber qual é o objetivo do aluno. O aluno precisa saber conhecer essa matéria em que nível e como eu vou desenvolver. Então, o piloto, o controlador, ele precisa interpretar as condições meteorológicas. Então, esse é o objetivo. O que eu devo fazer para que ele alcance esse objetivo e como fazer? Tá? Linguística. Agora, quais profissões você acha que esta habilidade ela é mais acentuada? Lembrando que todos os profissionais devem ter todas as habilidades que nós vemos, todas as inteligências. Contudo, algumas profissões exigem mais uma ou outra. Por exemplo, profissões que exigem mais linguística. Eu entendo que todas as que são do eixo direito, né? É Professor, advocacia, líder religioso, líder advocacia, religioso, professor. E como nós precisamos nos comunicar, vendedor, entendedor. vendedor e assim por diante.
Então, por que eu falo isso? Se você quer ser advogado, esta inteligência precisa ser bem desenvolvida, da área do direito, professor, a área da comunicação em geral, jornalista, É né? verdade. Então, aconteceu o caso Dreyfus aqui, inclusive um caso muito interessante que eu trago, Ana. Eu já trabalhei com o caso, no nosso canal do YouTube tem o caso Dreyfus, que foi um capitão francês que foi julgado, condenado injustamente, tá? Aí o Émile Zola, que era um exímio jornalista francês, Ana, exímio, e ele, como jornalista, ele deu uma de advogado. Ele fez a defesa, ele achou que a condenação era injusta, ele entra em defesa do capitão Dreyfus. E tudo bem, ele fez uma defesa escrita, Ana, maravilhosa. Só que depois disso houve perseguição e ele foi processado. E no processo ele teve que apresentar uma defesa oral. E ele se quebrou e acabou sendo condenado. Nossa. Então ele era um exímio, ele tinha uma inteligência linguística na linguagem escrita, mas na linguagem falada ele não se deu muito bem. Então esse é um caso interessantíssimo que, quando eu falo de inteligência, eu falo de inteligência, estou falando de inteligência escrita e falada. Esse aqui é um caso muito, muito legal que te conversa no nosso plano. Lógico, matemática, Inteligência para contas, lógica dentro, né? lógica. Tá? Lógica e matemática. Física, tudo isso, né? Profissões. Aqui eu vou trazer uma surpresa. Quais profissões você acha que tem que ter a lógica e matemática? Engenharia, Engenharia, área de matemática. Raciocínio tudo que é de lógico, exatas, né? exatas. Mas aí, Ana, você sabe por que muitos juristas quebram a cara? Porque não conseguem deduzir ou induzir. Dedução. Ah, sim. Então, o jurista, olha que coisa mais doida, né? Os testes internacionais, o Brasil, olha só, o Brasil, isso é pesquisa, tá? O Brasil não está bem colocado nos testes internacionais de educação. Sabe qual um dos motivos? Não tem raciocínio lógico. O brasileiro não tem raciocínio lógico. E o raciocínio lógico não é necessariamente matemática. Está tudo envolvido, tá? Então, raciocínio lógico, tá? Então, um jurista, ele precisa ter raciocínio lógico. Perito, eu tenho trabalhado na área de peritos. Esses dias atrás nós conversamos com um perito na área de grafologia. Então, o perito, às vezes, ele é muito perito mesmo, né, conhecedor da sua área, mas ele não conhece, não tem inteligência linguística e nem lógico-matemática. E aí o que acontece? Quando vai fazer um laudo ou quando vai fazer um parecer, ele não se dá bem, porque ele não consegue deduzir. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu. Um motorista estava com a carteira vencida e saiu com a carteira vencida no trânsito. Parou no sinal vermelho, semáforo, tudo certinho. Parou ali antes da faixa ali de contenção, mas ele estava com a carteira vencida. E veio atrás um carro em altíssima velocidade, tirando um racha, e esse carro que estava vindo atrás dele, tirando um racha, se perdeu, bateu nele, e ele avançou para frente e atropelou uma criança e morreu. Aí nós fazemos a seguinte pergunta: quem deu causa ao acidente? Quem deu causa à morte do garoto que estava atravessando? Então, um perito que não conhece o raciocínio lógico, matemático, ele pode quebrar a cara. Ah, ele estava sem a carteira, então ele é culpado. Não, ele estava sem a carteira estava vencida, então, administrativamente, ele estava ilegal. Mas a conduta dele não tem nexo causal entre a conduta e o resultado. Dentro das regras de trânsito, ele estava certo. Não, em relação à regra, ele estava errado. Ele estava errado em relação à habilitação, que estava vencida. Isso. Mas ele não deu causa ao resultado. Eu estou dando um exemplo aqui muito simples. Mas quando você entra em perícia, você precisa restabelecer nexo de causalidade. Eu falo que o perito, um ponto principal importante é nexo de causalidade. Relação de causa e efeito. E só entende isso quem conhece um raciocínio lógico matemático. Isso é incrível. Então, o, o jurista, advogado, promotor, juiz, seja lá quem for, tem que ter um excelente raciocínio lógico matemático. E nem sempre, É verdade. Nem sempre vai.
nem sempre ele tem. E esta habilidade, essa inteligência, nem sempre é bem desenvolvida na faculdade. Ok? Inteligência espacial. Essa aqui é interessante, tá? A inteligência espacial é a inteligência de espaço, não só espaço, distância e velocidade. Tá? Eu estava vendo uma vez uma rotatória lá no centro, lá onde a gente mora, na Zona Norte, a rotatória Bagatelle. É complicado ali, né? Eu vi um motorista, ou uma, não sei, de repente era uma, mas eu vi um carro que ele não conseguia entrar. Ele ficou. Aí depois que ele entrou ali, é uma rotatória muito complexa, tem várias entradas, várias saídas. Eu vi que ele entrou em uma, depois precisava sair na outra, ele não conseguiu, aí ficou, Rodando. acho que até hoje lá rodando lá. É, Mas a gente vê que esse motorista tinha problemas de inteligência espacial. espacial que contempla espaço e tempo e distância. É muito interessante. Eu vou contar uma, um acidente aeronáutico ocorrido em setembro de 1989. Morreram 12 pessoas. Muito interessante esse acidente. Quem quiser ver esse acidente, no canal do YouTube, eu fiz uma aula só sobre esse assunto, muito importante. Tá? Era um avião da Varig, um 737, ele caiu na selva amazônica, tá? Morreram aí 12 pessoas, fez um pouso forçado por falta de combustível, tá? E o que aconteceu aqui? A aeronave deveria sair daqui, ó, na verdade foi um voo longo, né? Várias etapas. A última etapa era Marabá-Belém. Então o piloto deveria sair no rumo norte. Piloto e copiloto, a tripulação. Só que, ao invés de sair no rumo norte, eles saíram para o rumo oeste. Então, aqui é a linha tracejada, tá? É a linha que ele deveria percorrer. Tá? E ele, ao invés de percorrer norte, percorreu oeste. Né? E aí ele se perdeu, deu o tempo de voo, não achou Marabá, que na verdade está voando em cima da floresta amazônica, e procura daqui, procura de lá, e gasta combustível, aí vai para o sul para tentar achar, acaba o combustível, faz o pouso forçado e, por uma misericórdia, morreram só 12 pessoas. O piloto e copiloto sobreviveram, tá? E esse acidente aí é muito importante, é muito interessante, importante não, interessante, você pode checar lá. Mas o que foi que aconteceu? A linha azul aqui, que nós estamos vendo, é a rota que ele deveria percorrer, no rumo 27. E ele percorreu a rota em vermelho, que é o rumo 270. dá para entender o que foi feito aí. Na hora de estabelecer a navegação, colocar os dados, ele confundiu o rumo 027 com o rumo 270. 270. E aí, ao invés de ir para o rumo norte, ele foi para o rumo oeste. Mas aí, tá? Mas aí, tudo bem. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: ele estava voando no período da tarde. No período da tarde, quando você voa para o rumo norte, o sol fica à sua esquerda. E no voo, como ele estava uma rota diferente, o sol estava Em frente. na cara, ou seja, o erro estava na cara. Ele sobreviveu e foi condenado na esfera penal. E o juiz perguntou para ele: peraí, ô comandante, quando o senhor está voando no período da tarde para o rumo norte, o sol fica que lado? O que o juiz estava perguntando para ele? Inteligência espacial. Embora você tivesse errado a navegação, que é um erro plausível, o problema não foi errar a navegação. O problema foi não saber se encontrar, não saber arrumar. Então, o que aconteceu ali? O juiz perguntou qual era a sua inteligência espacial. E ele falou assim: olha o que ele falou. Inclusive, o Cabrini, na Globo, entrevista, né, e faz a pergunta, faz essa mesma pergunta que o juiz fez no processo penal. E o piloto perguntou: eu não vou geograficamente, eu vou numericamente. Eu inseri os dados. Não, o piloto não voa numericamente. A matemática, a física é um elemento para sustentar a visão espacial. Então ele não tinha visão espacial. Tá? Lazar Segal, isso aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Eu marquei a reunião, marquei não, participei de uma reunião que era na Avenida Lazar Segal, que fica na Zona Norte de São Paulo. O colega meu ia participar, ele pediu o endereço, eu passei, Avenida Lagar Segal, tal número. Aí, na reunião, ele não vinha, ele liga para nós.
Calazans, o que está acontecendo aqui que eu não acho a Avenida Lagacegal? Não existe esse número que você passou. Falei, existe, nós estamos aqui. Ele foi para onde? Na Rua Lazar Segal. Em São Paulo tem duas, né? Tem a Avenida Lazar Segal, que é onde nós estamos, e na Rua Lazar Segal. Só que a Avenida Lazar Segal é na zona norte, onde ele mora. E a Rua Lazar Segal é na zona sul. Aí, né? E ele sabia que a reunião era na zona norte. Ele sabia. Mas ele colocou no Waze, não prestou atenção se era Avenida da Rua e foi embora. Aí eu falei assim, ô companheiro, você pegou a 23 de maio, você passou em frente do aeroporto, você não se tocou? Então o que que faltou para ele? Uma consciência situacional ou uma inteligência espacial. E nós no Brasil não temos o hábito de estudar isso, né? Você vai nos Estados Unidos e na Inglaterra, é muito comum eles falarem que a determinada loja está a 2 quadras ao norte do shopping center. Então desloca zona 2 quadras para o norte, depois você vira à esquerda, mais 2 quadras para oeste, depois à direita para oeste, depois para oeste e assim por diante. Então nós, brasileiros, não temos essa inteligência tão desenvolvida como alguns países. Tá? Inteligência pedagógica. Como é que você desenvolve a inteligência espacial, Ana? Entendo que na prática mesmo. Na prática, aula de geometria, trigonometria, geometria espacial. Olha só, alguns países adotam xadrez. Muitos países, muitas escolas faz parte do currículo. Não é para criar Karpov e Kasparov, né? O cavalo anda Em L. em L. O bispo na diagonal, a rainha em qualquer sentido, a torre na horizontal. Ou seja, quando você joga, você desenvolve a inteligência espacial, tá bom? Interessante. Então, alguns países. É claro que há várias maneiras, né, de nós estudarmos e desenvolver a inteligência espacial. Estou dando um exemplo aqui. Eu joguei xadrez, nós jogávamos, né, Ana? Eu não entendo mais nada. Eu lembro que a branca sai, o cavalo, mas muito tempo que eu não jogo xadrez. Mas quando essas escolas aplicam como matéria, tá? A finalidade é desenvolver a inteligência espacial que vai ser usada na matemática e assim por diante, tá bom? É, isso aqui eu fiz uma pesquisa, não é uma pesquisa científica que seguiu critérios científicos. Mas, Ana, eu percebi que alunos que tinham uma atividade como jogador de futebol, de basquete, handebol, eles apresentavam resultados melhores no curso de pilotagem, porque o piloto precisa uma grande habilidade de inteligência espacial, que você não voa, nunca voou. Então, quando o piloto voa, ele tem um deslocamento horizontal, tem um deslocamento oblíquo, tem deslocamento vertical, não é? Piloto de helicóptero, avião. Então, essas inteligências não são desenvolvidas por muitas pessoas, né? Mas o piloto que vai voar, ele ocorre que muitas vezes ele não tem essa inteligência muito bem apurada e ele tem problema no curso de pilotagem, levando muitos pilotos até mesmo a desistir. E eu conto um caso interessante no nosso curso sobre isso aqui, muito bom. Tá ok? Inteligência musical? Aquela pessoa que já, às vezes, até nasce com a facilidade de entender notas. Lembrando que toda a inteligência é desenvolvida, embora algumas pessoas nasçam com alguma predisposição em uma inteligência, todas elas são desenvolvidas em qualquer idade, tá? Mas a inteligência musical é de perceber, música, som. Na verdade, a gente fala muito de música, mas não é só música, é som. Então, o fonoaudiólogo, por exemplo, né? O músico propriamente dito. Eu, Tem pessoas que nascem com ouvido pleno, né? ouvido pleno, A pessoa, 100%, né? exatamente, que é maestros muitas vezes são, então você ouvem, né, uma nota e já sabem que nota que é aquela, um som já sabe que nota que é. Porém, com os anos, com prática, com estudo, com aula, a pessoa consegue alcançar também essa prática. Villa-Lobos, o pai dele jogava uma pedra, isso é fato, jogava uma pedra na água e falava, qual nota é esta? Passava um passarinho, dava um canto lá, e que nota é essa aí? Então, quando o pai dele fazia isso, o que o pai dele estava fazendo? Desenvolvendo nele, né? É um método que o pai dele tinha, uma técnica de ensino.
mas o pai dele desenvolvia nele a habilidade musical, tá bom? E a melhor maneira, né? Ah, um dia eu vou produzir um vídeo, uma aula sobre a música e na matemática. Por que que muitas escolas têm no currículo aula de música? Porque a aula de música desenvolve o raciocínio lógico e faz com que o aluno tenha facilidade em estudar matemática. Porque a música, ela é pautada, né? A partitura. Então tem o tempo da música e o tempo de uma nota, o tempo da nota dentro daquela música, né? Então é pura matemática, pra falar a verdade. Quando a gente toca, a gente tá sempre contando, né? Você é música, né? Você sabe disso. Eu tentei tocar clarinete quando era criança, mas isso não deu muito certo, não. Clarinete, violão e pistão, mas não durou muito tempo, não. Mas eu acho muito interessante estudar música. A gente não vai falar hoje de neurociência, mas a pessoa fala que o saber não ocupa espaço, né? Porque você cria sinapse, não é isso? Exatamente. Você cria sinapse. Então, quando você estuda música, você cria no seu cérebro um espaço que esse espaço, essas sinapses, os neurônios, serão utilizados para aprender outras coisas. Então, não é a música em si. Tá, a música criou sinapse, agora eu vou utilizar essa sinapse como? A música tem um grande efeito para quem vai aprender matemática, Muito bom. tá? E aí, como desenvolver, tá? Aulas, Aula de prática, música, aula prática, teórica. Né? adota um instrumento, às É. vezes. Eu tive num colégio militar aqui em São Paulo e eu achei interessante. Eles têm aula de xadrez e têm aula de música. É É, uma coisa importante. fenomenal. E às vezes não é para, né, criar nenhum músico profissional, mas não é a música em si. A música é um recurso, a A música técnica, é né? uma maneira, é um método, é o caminho para desenvolver o raciocínio lógico. Aí você vai entrar no colégio, um estudo mais avançado, você não consegue, porque não consegue desenvolver aquela matéria, aquele conteúdo, porque o teu cérebro não tem ainda uma estrutura para isso. Então é para estruturar. Rapaz, essa matéria, esse assunto, múltiplas inteligências, é lindo, maravilhoso. Estou apenas, são 40, em torno de 40, 50 aulas no nosso curso, só para você ter uma ideia. Só uma exposição, né? Mas é maravilhoso esse assunto. Tá? Profissões? Obviamente músicos, mas assim, é Eu interessante. fonoaudiólogo. Eu lembrei agora que a música também é usada, eu sei que não é um assunto foco aqui, para pessoas que às vezes têm TDAH, Sim, pessoas sim. que precisam de foco. Então, às vezes você é médico, mas você não consegue ter muito foco. Você utiliza da música para trabalhar o foco. Então, como que eu vou desenvolver o foco? Eu vou usar um método, técnica. Então, a música, nesse caso, é um elemento, é um recurso, É, não é a música em si. De repente, ele nunca mais vai tocar nenhum instrumento, mas exatamente. aquela parte do cérebro, quando ele aprendeu música, foi aperfeiçoada de tal modo que agora ele aprenda outras coisas e seja focado, por Por exemplo. exemplo, a mão direita do teclado, melodia, a mão esquerda é o Hum, tempo, né? hum. Então você está trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Na década de 70, eu vi uma vez, faz tempo isso, hein, um mecânico ajustando um carburador de Brasília, né? Eu tive uma Brasília com dois carburadores, sou velho. E ele carburava, né? Ele assim, equalizava, né? Com o ouvido. Olha só. Deixava as duas funcionando mesmo com o ouvido. Né? E, o, e hoje também os pilotos que voam aeronaves multimotoras, olha que coisa interessante, multimotoras. Então, dois motores. Às vezes você coloca os dois motores no mesmo regime. Você coloca em 1500 RPM, por exemplo. Mas, embora esteja ali no instrumento 1500 RPM, é possível que um motor esteja um pouquinho desafinado, vamos dizer assim. Então fica aí o piloto tem que ir isso se faz com o ouvido. Então, com o ouvido, então isso é inteligência musical. A inteligência musical não é só música, é a inteligência de identificar sons, não só música, sons em geral, tá bom? Mas vamos lá. Corporal sinestésica do Só corpo. é do corpo, Inteligência corporal, tudo que envolve tá? Como que eu desenvolvo a inteligência corporal? Eu vou explicar mais isso aqui, tá? Educação física. exercício, né? O meu professor, na década de 70, de educação física, professor Daço, na cidade de Itupeva, pelo qual tenho um profundo respeito,
nós não gostávamos muito, mas hoje não se tem muita educação física como tinha naquela época, mas ele fazia e dava um treinamento que era interessante. Ele colocava o ponta direita correndo aqui pela direita e o outro jogador correndo no meio. Aí ele fazia os dois correndo, o da direita com a bola, e chegar num determinado momento dele cruzar, e esse, né, o cruzador ponta direita, tinha que saber o momento certo para cruzar, e esse tinha que saber o momento certo para cabecear a bola e acertar o gol. Então, isso é inteligência Corporal, espacial também, Ana. espacial também. Então, ali ele desenvolvia duas habilidades: a inteligência espacial, a inteligência corpórea ou sinestésica, tá bom? Então, educação física, tá? Aqui. Isso aqui é a. Aqui, Ana, são duas coisas que você pode treinar. A inteligência musical, que normalmente essa inteligência, ela é. Esse exercício, ele é acoplado com música. Ah, sim. Então, aqui você consegue. Olha só que coisa mais doida, gente. A neurociência, eles falam assim, que Einstein era inteligente. E estudaram o cérebro de Einstein e viram que o cérebro dele não era tão diferente quanto o nosso. Pouquíssima diferença. Mas eles chegaram à conclusão que o Einstein tinha era. Ele conseguia associar partes diferentes do cérebro. Isso é maravilhoso. Então ele não era tão inteligente, claro, ele é inteligentíssimo, mas o como ele utilizava o cérebro era mais importante que o próprio cérebro. É verdade. Então quando você faz isso aqui, esse exercício, como aqui você está utilizando partes diferentes do cérebro, associando, aí sim você tem um desenvolvimento incrível, incrível. Muito bom. Então, inteligência sinestésica acoplada aí, tá? Aqui, ó. Gente, isso aqui é maravilhoso. Inteligente. Com o piloto tá pousando, parece que não deu muito certo, né? Pousando numa plataforma. Você tem aqui, Ana, você tem que ter uma inteligência espacial incrível, incrível, porque ele tem que acertar, tem que desviar dos obstáculos e tem que e parece que aí acho que não deu certo, Tem não. a hélice também, né? Ah lá, ó. Olha só. E aqui você tem, Ana, a inteligência naturalística. Você tem o ar é um fluido. Então, o ar ele varia de densidade, pressão e o vento. E você tem também aqui, dobra, porque você tem a plataforma que está no mar. Se o mar está agitado, então a plataforma não está parada, não é como você pousar numa É, pista. Então, a plataforma está assim e o ar está assim. Então, a inteligência espacial aqui é fenomenal. Exige uma habilidade incrível. Profissões são várias, né? Várias profissões. Eu falei, o piloto precisa da inteligência sinestésica. O artista, atleta. atleta. O artista também, viu, quando o camarada vai cantar uma música, como ele apresenta, tá? Também É o ator, o verdade. artista, o músico. É verdade. Lembrando que todos nós precisamos, né? Palestrante, né? O Henrique falou que vai palestrar. Palestrante ele precisa. E aí, tá tudo bem com vocês? Ele está dando uma palestra de motivação, ele está motivação, mas ele está desmotivado, tá bom? E aí vamos passar, nós vamos relacionar mais. Intrapessoal. Ele chamou de inteligência pessoal, que divide-se em intra e interpessoal. O que que é intrapessoal, Ana? Consigo mesmo. Inteligência, Você se conhecer. E aí, como é que você faria? Como que nós iríamos desenvolver? às vezes, autoajuda, psicologia, psicanálise, até mesmo filosofia, Situação. Vamos análise de si mesmo, né? análise de si mesmo. E eu para treinar isso, eu vou colocar você em situação. Você pega o policial, você pega. Existe um treinamento no Exército, SIGs, né? Que é treinamento de sobrevivência na selva. É horrível o negócio. É horrível. Esse treinamento. Quando eu falo horrível, no bom sentido, né? De ser árduo. Então, para quê? Para ele ter resistência física e também resistência psicológica. Como é que você sobrevive no mar, no mato, no rio? Então você tem que levar a experiência. E não adianta você estudar. Hoje no Brasil tem muito teórico, né? Então não adianta você estudar que a sobrevivência no mar é assim. Não. Você tem que. Aí é prática. É por isso que eu falo: o aluno que vai fazer uma audiência um dia, um aluno do curso de Direito, ele tinha que experimentar isso no curso. No curso. Interessante que o rei Davi, da Bíblia, né? Ele era rei, ele fazia guerras, batalhas, mas tem um versículo que eu não vou saber agora onde está escrito em Salmos, que ele fala que o maior inimigo dele é homem igual a mim. Ele Era ele mesmo. mesmo.
Então, ele era um Você rei que tem que precisava. superar você. Antes É, de superar os outros, você tem que superar a si mesmo. Conhecer exatamente. a si mesmo. Então, ele, Quantas coisas que ele tinha que lidar naquela época, mas ele deixou escrito que o mais difícil era lidar com ele mesmo. mais difícil. Esse, o melhor, o autoconhecimento. Exatamente. Tá? E como desenvolver isso? Isso aqui é uma, é um ponto que eu acho que está deficiente nos nossos estudos. Aula de direito. Eu tinha uma professora que deu aula de comunicação no curso de direito. Olha que coisa que ela, olha que prática que ela fez. Ela fez uma prática lá com uma oficina com a gente, e a oficina era o seguinte: ela colocava um caso para alguém defender e alguém debater. O advogado, juiz, promotor, ela colocava em posição antagônica. Mas sabe que ela treinava? Ela falava assim: ó, você vai irritar até ele perder a paciência. Olha só. Aí a pessoa não sabia, né? E aí você irritava, irritava. Era muito comum, a maioria das pessoas Se deixava levar. se deixavam levar e pedia, uns falavam até palavrão, Olha. e se pedia. Aí ela falou assim: que maravilhosa aula. Ela falou: como é que você quer ser um promotor, um advogado, um juiz, se você vai perder a paciência? Então ela fez várias oficinas, nos colocava nesta situação. Nos colocava nessa situação de o que aí ela é uma professora sensacional. Então, qual o método? Qual a técnica? Oficina. E aí ela treinava comunicação, inteligência linguística, sendo que uma inteligência normalmente está atrelada à outra. Você não consegue ver tudo sozinho. Então, que aula que essa professora deu? Interpessoal Pessoa com outra pessoa. Outro com outra, indivíduo. com outra pessoa. Técnicas didáticas, aqui eu desenvolvi aqui algumas oficinas, está no nosso site. Para eu saber me relacionar com outra pessoa, eu preciso me conhecer e conhecer. O outro. Um assunto muito bom é isso aqui. O que é temperamento? Veja no nosso site, mas você precisa usar esse método, essa teoria para conhecer, para ter inteligência pessoal. Você não tem inteligência pessoal, intra ou inter, se você não conhecer esses elementos. Tá? Esse outro também que nós falamos sobre esse assunto, né? Que é um comunicador visual, auditivo e sinestésico. Então as pessoas querem conhecer as outras, mas não sabem o ponto de partida. Tá ok? Decifrar pessoas. O corpo fala. Né? Nós já, inclusive no nosso site, nós temos essa live, né? O corpo fala, para que você possa conhecer as pessoas, como a pessoa age, como as pessoas agem, né? Como as pessoas agem e como as pessoas reagem. E tem uma técnica nisso aí. Às vezes um palestrante, ele tá falando ali, ele percebe que a plateia não tá interessada. Como que ele vai saber? Aí a inteligência é interpessoal e corporal, que a pessoa tá assim, a pessoa tá com o tronco para baixo, a pessoa não tá querendo saber. Só que ele tem que também conhecer a si mesmo, o que que ele tá fazendo que não tá. Então são aí Conquistando, persuadindo. são três inteligências, né? Então, às vezes o palestrante, o professor se preocupa muito com o conteúdo, o que está certo, mas não só com o conteúdo. Então, ele tem que ter inteligência interpessoal para entender isso aí. Conhecer a plateia, né, o público. Conhecer a plateia, como a plateia está reagindo. Profissões, Praticamente todas. Não tem ninguém que não né? lida com pessoa. Algumas mais, o psicólogo mais, né? É verdade. Policial, tem algumas profissões, o É. médico tem que ter uma inteligência pessoal, interpessoal incrível, né? Porque todos têm contato com pessoas, não tem como não ter, mas tem alguns que trabalham diretamente com. Isso. Algumas habilidades são mais. Lembrando que o médico tem que ter intrapessoal. O médico pode ver Também. sangue É. desesperar. Um piloto, a aeronave entrou em falha mecânica, se desesperar. Existem psicólogos que acabam desenvolvendo problemas mentais de tanto que tem contato. Então eles não aguentam. E precisa saber isso aí, ok? Músico estressado. Aconteceu na década de 60 um caso muito interessante naqueles festivais, que o músico começou a ser vaiado. Ele tocava muito bem, mas ele quebrou o violão e jogou em cima das pessoas. Porque ninguém tava deixando ele cantar. Até mesmo o Roberto Carlos estava dando um É, show, não já era pra seu falar. filho da É, ele mãe. começou a xingar porque o pessoal não tava deixando ele cantar sozinho. Então, o que adianta ele ser um músico lindo, maravilhoso, toca bem, mas ele se estressa? É. Às vezes, é um profissional muito bom. Nós já falamos isso em outras situações. As pessoas são admitidas pelas suas habilidades técnicas e demitidas pela sua burrice pessoal. É verdade. Então, o camarada, ele trata mal as pessoas, ele é É um arrogante. ótimo profissional,
Mas como pessoa, Mas não dá para falar que é um ótimo profissional. Se é, ele tem inteligência é lógico-matemática verdade. e ele tem uma, desculpa que a expressão, uma burrice pessoal, Porque o se ele não tem, profissional, tudo é, aquilo cai por água o abaixo. profissional não se atém somente, o profissional bom, ele não é só tecnicamente bom, né? Eu vi essa semana, eu não acreditei, mas é verdade. Uma criança, neném, sendo batizado e o religioso deu um tapa na cara da criança que ela estava chorando. Eu vi, não acreditei, e é real. Agora, um religioso, ao batizar uma criança, ele faz Não isso, tá apto ao cargo. pode conhecer Bíblia de ponta a ponta, só não sabe viver a Bíblia, né? O que está É. escrito ali, ele não vê. Ele deu um tapa, deu 2 tapas na cara da criança, o pai teve que tirar. Então, a inteligência pessoal desse religioso não Eu tá vi bem. um médico que ele estava fazendo cirurgia no olho de uma mulher e a mulher não conseguia, a cirurgia, né, diretamente no olho, ela não conseguia ficar calma no momento, parar de piscar e tal. Ele socou o rosto dela. Socou? Socou o rosto dela. No meio da cirurgia, foi gravado. Feio, né? Eu sou diabético, eu fiz uns problemas, eu fiz 6 cirurgias, 9 cirurgias todos. Foi 9 cirurgias? Foram 9. 9. E a cirurgia é estranha, né? Que eu ali, ele dá uma anestesia, não dói, é indolor. Dói um pouquinho, né? Mas chega um momento que ele enfia uma agulha, é enorme, a agulha mas é fininha, ele enfia no olho. Meu, eu fico assim acordado, a anestesia não é geral. É horrível, Ana. Então, Tanto o médico quanto eu tem que ter uma inteligência ali. Ele agora agulha, e eu vejo a agulha assim. nossa. É uma coisa que. Tá. Mas vamos lá então. Atletas, corporal, espacial e pessoal. O Romário, ele disse uma coisa muito importante. Ele falou: Eu não sei como, o Romário, campeão 94 da Copa do Mundo, atacante, ele falou: Eu não sei como um atacante fica entre ele e o goleiro e ele perde o gol. Ele falou: Não sei como, tá? O atacante, como é que ele perde o gol? Eu falou: Romário, o problema não é a habilidade. Pode ser também. Mas o atacante, na verdade, normalmente é hábil. Mas muitas vezes não tem um controle pessoal. Ele fica Nervoso. nervoso. Olha O só. problema não é habilidade corporal. Pode ser habilidade corporal, né? Mas às vezes é. Então ele tem habilidade corporal, ele tem uma inteligência sinestésica, ele tem, às vezes falta, né, o espaço, ele não consegue se comportar. Então, um gol tem muitas inteligências aí. Por isso que eu falei, ele tem que ser bem, bem inteligente. Olha só que coisa aqui, gente, que coisa linda, maravilhosa. Ronaldo R7, olha como que ele marca o gol. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos ver se eu acho o vídeo aqui. Que coisa interessante, só para a gente dar um. Olha o que aconteceu aqui com esse. é, olha aqui, tá, deixa eu colocar aqui. Olha o gol que ele faz. Olha só como ele sobe. Ana, presta atenção. Olha como que ele subiu entre os zagueiros. Ele subiu 2,50 m. Ele tem uma inteligência Espacial. espacial enorme. E aqui, Ana, o tempo da bola. Esse zagueiro aqui, ó, também subiu, mas não subiu Suficiente. no tempo da bola. Ah, no tempo, No olha só. tempo da bola. Ele não subiu no tempo. Então, isso aqui, ó, é Olha. inteligência. E outra, alguém cruzou a bola. Então aqui está envolvido inteligência corporal, inteligência espacial, que a bola, o deslocamento da bola envolve espaço e velocidade. Isso é inteligência espacial. Então, por que que o R7, o Ronaldo, né, ele é... Olha só, vamos já passar aqui, ó. Ó aqui, ó, ó. Né? Ó como ele sobe. Então, isso aqui é inteligência espacial. E aí, não tem a menor dúvida que... E aqui, não tem a menor dúvida que é inteligência também pessoal. Uma vida de treino, de saber o próprio Treino. limite. Não é à toa que ele é jogador de primeira grandeza. Mas aqui entra em questão o quê? Inteligência espacial, inteligência pessoal, tá? Uma vez o Pelé fez um gol de corte, de bicicleta, né? Numa situação muito difícil, perguntaram ao Pelé, como você fez aquele gol? Você estava de costas? Ele falou assim, eu estava de costa pro gol do adversário, mas eu estava de frente pro meu. Olha. Olha que coisa doida. Ele utilizou a inteligência espacial do gol que estava, o gol dele, né? Da defesa dele, e fez o gol. Então, por isso que Pelé era Pelé. Então, no esporte, não dá para ser craque sem burro. Então, quando fala jogador de futebol é burro, só se for o Pereba. Jogador de futebol de primeira linha não é burro. Não Tem mesmo. inteligência corporal, inteligência pessoal.
tá? Sinestésica e muitas outras aí, tá? Ó, entendeu? Isso e outra, ele sobe de tal maneira que ele não faz a falta. Se ele esbarra no atacante, podia ser falta e assim por diante. Perdeu o gol, né? Então aqui é um exemplo de inteligência corporal. No basquete, no vôlei, a gente também pode trabalhar e ver a inteligência dessas pessoas. Aqui é um exemplo, tá? E aqui, tá? Tem a. Antes de entrar na espiritual, para acabar, nós estamos acabando com o assunto. Tem a. Aqui tem a inteligência naturalística também. A velocidade da bola muitas vezes tem a ver com o vento. Eu já vi eh, profissionais, jogadores, até mesmo de tênis, considerar o vento. Ele foi campeão porque ele considerou o vento, Olha tá? só. Jogadores, tá? De tênis, de basquete. Então, quando ele considera o vento para aplicar uma determinada pressão sobre a bola, a velocidade, isso ele está aplicando a inteligência naturalística, Olha só. tá? Quem mais tem é a gente está falando assim, inteligência, mas animais, né? Os Pássaros, animais. quando começa a chover, todo mundo, você não vê pássaro voando. Vai chover, já percebo, não tem mais pássaro aqui, né? Então, Eu tinha um senhor, trabalhei com um senhor na década de 80. Lá eu trabalhei na roça quando eu era criança, adolescente, e ele falava assim: Daniel, meu nome é Daniel, né? Daniel, amanhã ou depois da manhã vai chover. Eu falei: seu Albino, como o senhor sabe disso? Que o meu calo tá doendo. olha só. Rapaz, o calo do seu Albino tá doendo. E não dava, ele não errava. É que o Ele tinha, pé incha, né? A ele umidade. tinha 60 anos, né? Aí depois eu aprendi em meteorologia, quando eu estudei meteorologia. Quando uma frente fria está para vir, a pressão a, a pressão dilata o calo. Há uma alteração da pressão do ar. Então ele usava um tênis justo, um sapato justo. Né? Então quando a pressão do ar alterava, o calo dilatava e doía o pé dele. Então quando doía o pé dele, então quando uma frente fria está 12 a 24 horas, há uma mudança na pressão do ar. Mudança na pressão do ar, o calo ele se expande e eu aprendi isso em meteorologia. Quando uma frente fria está para chegar, mudança de vento, de chuva, presença de chuva, há uma diferença 24 horas, 12 horas antes da chegada. E o seu albino, um capiar semi-analfabeto, tinha inteligência naturalística. Olha só. Ok? E a inteligência espiritual, nós vamos parar por aqui. Essa aqui é a melhor que tem. Neurocientistas descobriram, Ana, que pacientes que estão em situação difícil, olha que coisa doida, eles fizeram, isso é científico, ciência, fizeram uma pesquisa, se eles sabem que tem pessoas orando por eles, eles têm uma melhora do que outra pessoa que não tem pessoas orando por ele. Olha só. A fé, se ele está consciente, a fé dele faz com que ele tenha uma recuperação melhor. Então, se ele tem fé, a recuperação de um doente que tem inteligência espiritual, os médicos não falam isso, tá? Por isso que no hospital muitas vezes tem pessoas que vão tocar louvor, pessoas que Música, né? é, Através da música. tem religiosos que vão passando em sala para falar com as pessoas, para orar, né? E isso é incentivado. Então, eu tenho conversado com o médico, isso é uma realidade. Eles não falam, não usam esse termo, né? Mas o que tem fé. Não, Howard Gardner, ele fala, estamos caminhando para o final, hein? O Howard Gardner fala, os que têm inteligência espiritual têm uma recuperação melhor, e sem contar que as neurociências já têm definido o ponto de Deus, que é Deus dentro do seu cérebro. Mas a gente vai trabalhar. Ana, olha, tem muito mais coisa, hein? Foi só uma exposição bem. É só uma pitadinha para você conhecer o nosso curso e lá, sei lá, em torno de 40, talvez 50 aulas sobre esse assunto, dando exemplos maravilhosos. A mulher surda, a mulher surda que toca, Ana. A mulher surda que toca, eu trago esse cara. Como que ele é surdo e ele a toca, Ana? Beethoven, né? Foi Beethoven quem É um deles. Mas aí essa mulher ela foi no talent show, como que ela cantava? coisa. Aí, olha, acabando mesmo, hein, Henrique? Caminhando para o final. Aí
Aí perguntaram, como é que você consegue tocar? Presta atenção, Ana. Ela tocou e cantou. Aí perguntaram para ela, como que você... Ela não nasceu, tá? Surda. Ela veio a ser surda depois. E falou, como é que você toca? E ela estava descalça, pela vibração da É nota. isso que eu ia falar, Olha que coisa, vibração. pera um pouquinho, gente, que isso é importante. Ela toca com inteligência corporal. Inteligência sinestésica. Ela consegue sentir a vibração, diferenciar as notas pela vibração. Então, ela usa a inteligência corporal para aplicar a inteligência. Isso aí Eu já vi surdos com a mão na garganta de quem tá cantando pra é. identificar. Mas essa mulher que lá no meu curso eu explico quem é, como que é uma coisa maravilhosa. Tá ok, Ana? Então, mais informações, mais vídeos no nosso canal do YouTube, no nosso site também nós temos a descrição desses cursos e outras coisas lá. Tá bom? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Aninha, muito obrigado pela participação. Dá um tchau aí para as pessoas, Muito bom esse bate-papo de hoje. ok? Mais uma vez na SampaCast Heliópolis, Teia, com o nosso Henrique, deu grande apoio para nós. Um abraço e tudo de bom.